Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor seja com cada um de vocês. Amém? Passando aqui para dar continuidade à nossa campanha de gratidão. Você é grato a Deus? Você já agradeceu ao Senhor pelo dia de hoje? Fala, seja sincero. Você já fez aquele seu momento de oração, entregando nas mãos do Senhor toda a sua gratidão? Você já fez aquela listinha ontem e hoje? Ontem foram 10 coisas pelas quais você tem sido grato. Hoje de novo, 10 coisas pelas quais você também tem sido grato. E orar por cada coisa. Senhor, eu te agradeço pela minha vida. Senhor, eu te agradeço pela minha saúde, pela minha família. Eu não sei pelas coisas que você tem sido grato. A minha pergunta é, você tem sido grato? Texto base para esta campanha está em Lucas 17, versículo 11 a seguir, que tem por título a cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, ou seja, que já estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram os 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O que eu acho interessante nesta palavra é que a palavra do Senhor, ela nos diz que quando Jesus ele passava por meio daquela aldeia, 10 homens leprosos saíram ao encontro, né? E pararam de longe. E levantando a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ou seja, eles se humilharam perante a Jesus naquele momento, pedindo a Jesus que tivesse misericórdia deles. Há muito tempo atrás, eu entendi que, e eu levo comigo esta palavra, que misericórdia, a palavra misericórdia é uma das características do Senhor. Lembra do cego Bartimeu, que estava parado à beira do caminho e falava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos pregadores dizem que não foi chamando, não foi a palavra Jesus, filho de Davi, mas quando aquele cego fala: tem misericórdia, misericórdia, toca no fundo da alma do Senhor. E esses 10 leprosos não foi diferente. A palavra do Senhor nos diz que eles pararam, como eu falei ontem, né? Uma distância segura de 15 metros para lá, para maior a distância. E eles rogaram ao Senhor que tivesse misericórdia deles. Hoje nós vamos aprender sobre humilhar na presença de Deus. O que chamou a atenção do Senhor Jesus, além da palavra misericórdia, foram que aqueles homens se humilharam na presença de Deus. Eles poderiam ter pedido: Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas eles pararam, eles rogaram, eles se humilharam na presença de Deus, para que o Senhor pudesse curar, para que o Senhor pudesse livrar, para que o Senhor pudesse limpá-los. Aí eu vou levar para vocês a palavra que está em 2 Crônicas 7,14, que diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a palavra do Senhor já está dizendo que aqueles leprosos
chamaram pelo nome de Jesus, se humilhar na presença do Senhor, e aqueles 10 leprosos se humilharam perante o Senhor e oraram. Eu não sei se eles oraram, mas de certo, com certeza, eles começaram a pedir: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, a palavra do Senhor não nos fala com detalhes. Isso é uma coisa que eu estou acrescentando. Com certeza eles buscaram e se arrepender dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Aqueles homens pediram a cura. Veja bem, aqueles homens pediram a cura. Eles não pediram a salvação. A gente vai ver no último versículo que eu acabei de ler, que Jesus fala bem assim: a tua fé te salvou. Você sabe o que eu aprendo com essa palavra mais ainda? É que a palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles 9 homens foram curados, segundo a palavra que saiu da boca do Senhor Jesus. Mas eles não agradaram a Deus, porque somente um teve gratidão, somente um voltou para agradecer. Tanto que Jesus diz: a tua fé te salvou. Os outros foram porque obedeceram à voz do Senhor, mas somente um agradou ao Senhor. A pergunta que eu tenho para fazer para você nesse dia é: você tem sido, ou você faz parte daqueles 9, ou você tem sido aquele 1? Como assim, irmã Nayara? Eu não estou entendendo. Calma que eu vou te explicar. Você tem sido parte daqueles 9 que só pede ao Senhor, que só pede, e que de maneira nenhuma, quando consegue a bênção, você volta para agradecer? Ou você tem sido aquela pessoa que quando pede ao Senhor, tem humildade bastante para reconhecer que foi o Senhor Deus que fez aquilo por você, e de maneira alguma fica sem agradecer, e começa a agradecer, começa a glorificar e ainda mais começa a testemunhar daquilo que o Senhor fez na tua vida? A lição de hoje é se humilhar perante a face do Senhor. Será que nós temos nos humilhado? Irmãos, eu acho interessante é que nós passamos por tantas situações de humilhação. Como, irmã Nayara? Às vezes pessoas nos jogam na cara alguma coisa que nos fizeram. Às vezes pessoas passam na nossa cara a situação que nós estávamos. Ah, mas se não fosse uma palavra minha, se não fosse um conselho meu, se não fosse R$1 que eu te ajudasse, ou se não fosse eu ter conversado com uma pessoa, aí começa a falar e começa a te humilhar. E nós muitas vezes engolimos a seco certo tipo de humilhação. Aí eu vou te perguntar o porquê e vou te responder ao mesmo tempo. Porque nós precisamos, nós engolimos a seco. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós engolimos a seco. Porque nós não sabemos o que nós podemos precisar novamente, nós engolimos a seco. E nós estamos sempre nos humilhando para o outro, para o ser humano, para aquele que é carne como nós. Porque nós estamos sempre precisando. E por que nós não nos humilhamos diante do Senhor? Porque estamos sempre precisando do fôlego de vida, estamos sempre precisando das misericórdias dele se renovem todos os dias na nossa vida, porque a palavra do Senhor nos diz que é a causa de nós não sermos consumidos, é as misericórdias do Senhor. Porque nós estamos sempre precisando do calor do sol, da água, da chuva e das batidas do nosso coração. Estamos sempre precisando de uma porta aberta, que Deus também feche as outras portas.
Porque nós não estamos nos humilhando diante da pessoa certa. E sempre nos humilhamos e deixamos que outras pessoas nos humilhem. Que a partir de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, nós possamos aprender a se humilhar diante daquele que pode todas as coisas. Aquele que pode matar a alma e lançar ela no inferno. A gente se deixa passar por cada situação humilhante, por falta de sabedoria. Às vezes nós achamos que aquele momento ali, que algo aconteceu para nós, é bom e nós temos que aproveitar ele. Mas nem sempre o que é bom aos nossos olhos realmente é bom para nós. Nós temos que entender isso. Ah, não, é bom aos nossos olhos, é bom aos meus olhos, é bom, é porque é de Deus. Não. Não pense que tudo que é ruim é do diabo. Pelo contrário. O diabo, ele tem sempre colocado situações boas nos teus caminhos, promovido situações boas, para que você venha voltar os teus olhares para aquela certa situação e esquecer do caminho estreito, que é viver a palavra do Senhor, viver nos caminhos do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz que a porta do céu ela é estreita e a salvação ela é tomada por esforço. É todos os dias nós temos que nos esforçar para nos aproximar, para estarmos diante do Senhor. E interessante voltando sobre a parte de humilhação, nós estamos sempre nos humilhando e nos deixando nos humilhar. Estamos esquecendo de humilhar para a pessoa que pode todas as coisas. Irmã Nayara, eu não sei humilhar para Deus não, mas começa a dizer, tu és tudo, eu não sou nada. Tu és o meu Senhor. Tu és tudo aquilo que eu preciso, que eu necessito. Tu és o dono da misericórdia. Deus, olha para mim. Ouve o meu clamor. Ouve a minha oração. Olhe para mim. Tenha misericórdia da minha vida. Assim como o Senhor parou naquele momento quando o cego Bartimeu te chamava, te gritava. Assim como o Senhor teve misericórdia daqueles 10 leprosos. Assim como o Senhor olhou para aquela figueira brava e falou bem assim, eis aqui, eu desce daí, porque eu vou pousar na tua casa nessa noite. Porque eu vou levar salvação à tua casa nessa noite. É assim que nós temos que ser, meus irmãos. Não é colocar e bater no peito e dizer que você é melhor porque você tem dinheiro, porque você tem conhecimento, porque você é estudado, você tem um diploma. Não. Porque isso para Deus não é nada. Porque Deus faz tudo resumir e reduzir a pó. Mas a tua humilhação diante daquele que pode todas as coisas é o suficiente para que Ele mova céus e terra, abra as comportas do céu, envie anjos para te salvar, para te guiar, para pegar nas tuas mãos e fazer você vencer. Independentemente da situação que você está vivenciando hoje, comece a agradecer por ela. Eu não sei se você colocou, Senhor, obrigada porque hoje faltou pão na minha mesa. Senhor, obrigada porque hoje cortou a energia da minha casa, porque cortou a água da minha casa. Nós não estamos agradecendo a Deus pelas coisas que digamos que sejam ruins que nos aconteçam. Sabe por quê? Porque nós achamos que o agradecimento só tem que ver das coisas boas. Das coisas boas, das coisas que nos causam prazer. E agora eu te pergunto, e das coisas que nos causam conhecimento? Tu tem sido grato? É forte, né? Tem sido grato pelo conhecimento? Irmã Nayara, por quê? Porque a gente só aprende com as coisas ruins das nossas vidas. A gente só aprende com as situações difíceis das nossas vidas. Que nesse dia de hoje, nós possamos entender e passar a nos humilhar diante daquele que pode todas as coisas.
Lembra do versículo de 2 Crônicas 7,14. Lembra-te de Bartimeu. Lembra-te de Jairo, que disse: Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa, na minha morada. Não foi Jairo, foi uma outra pessoa. Mas que ele era representante porque ele tinha uma coisa com ele. Ele tinha status, mas ele reconheceu que Jesus, ele não era digno de que Jesus entrasse, um oficial. Ele não era digno que Jesus entrasse na casa dele. A filha de Jairo estava morta. Ele estava conversando com Jesus quando chegou a notícia que a filha dele já estava morta e que ele não incomodasse mais ao Senhor. Quantas vezes nós estamos recebendo notícia: ei, o seu estado já não tem mais jeito, acabou. Não incomode mais Deus. Por que você ainda está orando? Por que ainda você está buscando? E o meu Deus diz para mim e para você nessa manhã, nesse dia de hoje: continue a incomodar, continue a orar, continue a me buscar, continue a se humilhar, porque é daí que a tua vitória vai vir. Que Deus venha acrescentar no teu coração aquilo que eu não acrescentei, aquilo que eu não falei. Que nós possamos nos humilhar sabiamente diante daquele que pode todas as coisas. Que Deus venha nos abençoar, amém?